preciso tomar decisões. Eu tenho que tirar as opções da minha vida. Eu tenho que tirar as desculpas da minha vida. Eu preciso me tornar o homem que Deus me criou para ser. A palavra, ela nos dá a força que nós precisamos. Neemias ouviu o chamado, mas muitos ouvem o chamado, mas ele fez algo além. Ele aceitou o chamado para aquela reconstrução. E quando a gente lê no livro de Neemias, a gente vê que ali tinham nobres, tinham sacerdotes, tinham magistrados. Quantos outros ouviram o chamado? Mas ninguém aceitou o chamado. Às vezes o Espírito está te incomodando a fazer alguma coisa, você está ignorando a voz do Espírito. Você não está querendo tomar uma decisão. E o Senhor está nos chamando à reconstrução. Mas muitos não fazem o que tem que fazer, por quê? Porque ainda está pesando mais o custo do que o benefício. Lembra que a bispa falou recentemente do paralelo entre uma vida de sacrifício e uma vida sacrificada? Eu posso escolher fazer sacrifícios que vão me levar a uma grande vida, eu posso viver eternamente uma vida sacrificada, uma vida de sofrimento, uma vida de vergonha, uma vida que eu não quis mudar, então eu continuo pagando um preço. Então, pessoal, quais as mentiras que você ainda acredita? Eu peço que você, tudo que você for entendendo, reconhecendo, que você vai escrevendo aí, vai marcando, vai registrando. Não fica apenas, às vezes, ouvindo, não, escreve também. Nossa, é verdade, eu ainda acredito nisso. Eu falo que eu não posso, eu não consigo, que é difícil demais para mim, mas eu não estou fazendo nem essa parte, eu estou ignorando isso. Então o problema está em mim. Será que você ainda fala que não dá, não pode, não consegue? Por quê? Qual mentira que ainda está acreditando? Será que tem culpado as outras pessoas? Será que você é daquele tipo que ainda fala, né? Comigo nada dá certo, na minha vida nada dá certo. Por quê? Deus não se importa com você, Deus não liga para você, ou pelo contrário, né? Às vezes eu ajo de uma maneira que eu falo, eu vou agir desse jeito porque isso é pequeno para Deus. Deus não se importa. E se Deus vai me entender? Não, eu estou criando um Deus parecido comigo. Como eu não acredito, como eu não me importo, eu também acho que Deus não se importa. Então a gente vai acreditando nessas mentiras. Então tire as escolhas, tire as opções da sua vida, se torne o homem que Deus te chamou para ser. A palavra, o Espírito Santo nos dá a força que a gente precisa. Então tome a sua atitude, a sua decisão. Não deixa para depois. Sabe por quê? Moisés, ele foi até o faraó e disse para o faraó libertar o povo. E quando o Moisés foi falar para o faraó libertar o povo, o faraó disse, sim, pessoal, pode levar. O que ele fez? Vocês lembram? Ele fez o que com o povo? Ele dobrou a carga de trabalho. Então ele deixou o povo com menos foco ainda em Deus, mais ocupado para tirar o povo das coisas de Deus. E aí o povo começou a culpar Moisés, e Moisés ficou aflito com aquilo. Vim aqui ajudar, o problema está piorando, o negócio está ficando pior. Então quando nós tomamos, fala comigo, quando eu tomo uma decisão, parece que tudo piora. Quando você toma uma decisão de mudar, parece que as coisas estão piorando. Mas e esse processo? Fala comigo, o processo do velho sistema não é fácil. E o processo de saída desse velho sistema não é um processo simples. Até eu romper, eu sair, vai ficar mais feio, vai ficar mais difícil. Porque agora eu estou mexendo. Eu estou mexendo num negócio que estava lá acomodado, estava parado. Então o povo estava lá naquela vida, frustrado, acomodado, triste, sem sonhos, sem perspectiva. Estava lá, zumbis. Aí veio alguém e falou assim, vamos tirar esse povo do Egito. Nossas orações foram respondidas, a gente está aqui há 400 anos orando para que isso agora vai. Aí aumenta a carga de trabalho. E agora ali, o que você fez com a gente, Moisés? Olha agora, o que você fez com a gente? Então parece que está piorando. Mas é o processo. O faraó é o diabo. Ele queria que o povo adorasse a Deus de qualquer maneira. Então leva só os homens, ou seja, não leva a família. Mas quer levar a família, mas não leva os animais, não vai ter coisa para sacrificar. O Moisés não aceitou nada disso. Tem que ser num lugar específico, com a nossa família, com um gado, com tudo. O diabo está sempre tentando dar um jeitinho. Faz de qualquer jeito. Não precisa da sua família, não precisa de sacrifício. O diabo sempre quer que a gente deixe alguma coisa para trás. Você não precisa ir tanto assim na igreja, você não precisa orar, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa ser o sacerdote do seu lar, você não precisa levar as crianças, deixa dormir, tadinha dela, né? Já acorda todo dia cedo, não precisa ir para a mesa, não precisa conversar, afinal você já tem muita coisa para cuidar, né? Você já tem tantas responsabilidades, você já supre de tantas maneiras.
inteiras, a sua família, não é verdade? Olha quanta coisa que a gente acredita. Então o diabo, ele vai com essas coisinhas, com essas sutilezas. Lembra que a gente falou agora há pouco? Se o diabo chegar com o tridente e aquela cara vermelha, você não vai seguir ele. É com sutilezas. Pode adorar, mas adora aqui. Pode adorar, mas não leva a família não. Pode adorar, mas não leva nada para sacrificar não. Ou seja, buscando alguma coisa para não ir completo. Não, estamos sempre na igreja, mas eu não dou a manutenção na minha casa. Eu não chamo por orar, eu não tenho tempo para ler a palavra com os meus filhos, eu não puxo a oração, né? Eu tenho muito trabalho para fazer, então eu não tenho tempo de assistir esses cultos longos, 2h30, né? Eu tô ocupado com muitas coisas. Ou eu vou buscar um lugar que facilita, como a gente já ouviu isso, eu gosto daquela igreja porque lá tem bastante louvor. Que bênção, que bom, adoração, né? Mas adoração também é sacrifício. O Abraão, ele foi adorar o Senhor lá no Monte Moriá. Qual que era o sacrifício? A adoração dele? Sacrificar o filho dele. Então a adoração não é somente a mãozinha no coração. O sacrifício é quebrar a nossa carne, o nosso orgulho, os nossos desejos. Não, eu vou para um lugar que diz que não precisa dizimar e ofertar. O diabo faz sempre uma proposta para ver se a gente faz as coisas sem estar inteiro no Senhor, sem que a gente esteja completo. Aí ele vem com aquelas conversas, não, você já faz muita coisa, tá bom, você não precisa de mais. E a gente vai acreditando nessas mentiras. Então quando as coisas começam a piorar, quando a gente toma uma decisão, obviamente, que a gente tem o discernimento, não, isso está sendo uma poda e não uma colheita, a gente precisa de discernimento. A gente tem que saber o que eu estou plantando para colher isso. Então isso é uma poda, ou seja, eu vou crescer com mais força, mas é difícil, estou passando por um processo. Ou isso é uma colheita, que vou ter que passar agora, vou ter que esperar ela acabar, mas para isso eu preciso ir plantando também a coisa certa. Então, as coisas, quando elas começam a piorar, quando a gente toma as decisões, é sinal que a gente está saindo daquele velho padrão. E a gente pode lembrar, por exemplo, de Davi. Não haveria a história de Davi se não tivesse aquela pressão de Golias. A gente admira tanto Davi, mas quantos que teriam ido lá naquele momento? Vamos supor que todo mundo aqui é soldado, está todo mundo aqui vendo um grande inimigo, todo mundo aqui falando do problema faz 40 dias. Aí chega um menininho lá, eu vou enfrentar esse cara, você vai olhar para ele, rapaz, você é doido, você não tem condições. Olha a cegueira das pessoas, né? O Saul falou, rapaz, você não tem condições de enfrentar esse cara. Então se Davi não tinha condição, quem tinha, né? Às vezes a gente acha, o outro não tem condição. Então, mas eu tenho para poder falar do outro? Ali tinha um monte de soldados treinados, espada. O Davi não tinha nada. Ele tinha fé, ele tinha coragem. Ele não tinha aqueles paradigmas dos irmãos dele, que os outros tinham, que deixaram uma fortaleza ser levantada na vida deles. Todo dia lá alguém falando, você não pode, você não consegue, não tem ninguém que pode me vencer, não tem ninguém que pode ganhar de mim. E eles foram acreditando. Davi chegou e não deixou aquela fortaleza se estabelecer na vida dele. Ele ouviu uma vez só e ele já foi e tomou uma decisão. Então não haveria Davi se não tivesse a pressão de Golias. Não haveria a Débora se não tivesse a pressão lá dos inimigos, do Císera, do Jabim, os seus carros, tal. Então as grandes pressões da nossa vida, elas nos fazem sair da zona de conforto e é aí que nós crescemos. Fala comigo, não tem como crescer sem pressão. Não tem como crescer sem pressão. Então, eu preciso entender isso. A adoração, ela é entrega. Entrega é sacrifício. Fala comigo, pessoal. A mornidão é o caminho para não sair do lugar. Então pode ser que você hoje, se discernindo a sua vida espiritual, você perceba que você está com uma vida morna, que é o pior lugar.